Gênesis capítulo 19. Vamos começar no versículo 22 até 26. Gênesis capítulo 19, no versículo 22 até 26. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vamos orar. Amado Pai Celestial, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Como homem, acabamos de ler, mas pedimos que o Espírito Santo desça agora para pregar e interpretar esta palavra. Queremos sair deste lugar abençoado. Te pedimos para perdoar os nossos pecados, Senhor. Te pedimos para nos encher do Teu Espírito Santo e te pedimos, Senhor, para curar tudo que está enfermo, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua palavra e abençoa todo que está conectado neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Que Deus nos abençoe todos. Amém. E abençoe também aqueles que estão conectados. Que o Senhor Jesus esteja convosco também. A nossa pregação desta manhã é os chamados para fora. Os chamados para fora. Esta mensagem foi pregada no dia 9 de janeiro de 1958 para o nosso querido, amado irmão William Marion Branham, o profeta de Deus desta era. Na leitura da palavra, no livro do Gênesis, capítulo 19, no versículo 22 até 26, aonde acabamos de ler, foi o momento que Deus visitou o seu servo Abraão. Quando Deus chegou aonde o seu servo estava, e Deus começou a falar toda a verdade, Deus começou a revelar o segredo que ele escondia no seu coração para acabar com a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Mas Deus não pode
matar o ímpio e o justo na mesma hora, a primeira coisa que ele deve fazer tem que tirar o justo, depois para castigar o ímpio. Na cidade de Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava se multiplicando, Deus tomou decisão de acabar com esse povo. Mas no meio desse povo vivia o justo Ló. Deus não poderia matar o Ló e matar os ímpios na mesma hora ou no mesmo momento. Deus enviou a mensagem. Era uma mensagem de graça. A mensagem que Deus enviou na cidade de Sodoma e Gomorra era uma mensagem de libertação. Porque o desejo de Deus é ver todo mundo convertido, mas não quer ver os ímpios perecer. É por este motivo que Deus manda cada vez um mensageiro, o profeta, com a sua palavra, para dar um lembrete, para dar um aviso aos pecadores de deixar o caminho do pecado. Os anjos chegaram na cidade de Sodoma, entraram na casa de Ló e revelaram o segredo, como que Deus preparou para acabar com a população ou com o povo de Sodoma. E os anjos falaram com Ló. Deus preparou um lugar de escape. Deus preparou uma cidade para você e a sua família morar. Enquanto que o fogo vai começar a queimar a cidade, vocês não estarão aqui, mas vocês têm que entrar no lugar onde Deus preparou. Cada época, quando Deus toma a decisão para acabar com o ímpio, Deus prepara sempre um lugar de escape, um lugar de segurança. Podemos ver no tempo de Noé, na sua época ou na sua geração, Deus tomou decisão de matar o povo com água da chuva. Deus avisou primeiramente o seu servo e Deus falou com Noé para preparar o lugar de escape. E Noé começou a preparar a arca e o tempo durou 120 anos. Noé começou a preparar a arca, pregar. E quando o momento chegou, somente Noé e a sua família entraram na arca. Se podemos ver no parágrafo 16, na mensagem, os chamados para fora, vamos ver o que o profeta de Deus está falando. Quero que vocês observem por um momento algo que me veio à mente. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, vimos que Deus tinha um profeta lá em cima da montanha chamado Abraão. Ele havia feito uma promessa e ele estava disposto a seguir o caminho difícil e pregar a genuína e verdadeira palavra em vez de viver em pecado.
E foi pouco antes de ocorrer esta grande destruição que o anjo do Senhor o encontrou. Eu quero que vocês observem agora. No tempo de Noé foi água. Em Sodoma e Gomorra foi fogo. E somos ensinados pela Santíssima Palavra de Deus que desta vez será fogo. E observe a fala das Escrituras. No tempo de Noé, foi água que matou o povo. Quando as águas do juízo, as águas do julgamento estavam caindo na terra, Noé estava dentro da arca. A arca é o lugar de escape para Noé e a sua família. A arca foi o lugar para a gente esconder e ficar em segurança. No tempo de Sodoma e Gomorra, Deus matou o povo com fogo. E na nossa geração, Deus reservou também o fogo para acabar com os ímpios. Abraão permaneceu na palavra. É por isso que Deus visitou o seu servo. Abraão perseverou, permaneceu na palavra. Para ficar fora da ira de Deus, para ficar fora do juízo do Senhor, você tem que permanecer na palavra. Quando nós permanecemos na palavra, nós estaremos fora do julgamento de Deus. Os chamados para fora. Deus chamou o seu servo quando ela estava na sua cidade. Deus chamou ele para sair, para ir morar no lugar onde o Senhor preparou. Abraão deixou sua casa, deixou sua família, deixou os amigos. Ele obedeceu e foi no lugar que Deus preparou para ele. Deus tirou Abraão no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio da sua geração. Quando o povo de Israel estava no Egito para ir na terra prometida, Deus tirou o seu povo. Porque no Egito o povo estava misturado com o povo de Faraó e com o povo de Deus. Deus chamou o seu povo fora do Egito para ir na terra prometida. E quando Deus estava castigando o Egito, quando a ira de Deus estava caindo, as pragas estavam caindo, Deus tirou o seu povo e colocou ele na cidade que nós chamamos Gósen. Gósen foi o único lugar do escape para o povo de Israel, aonde havia luz. É quando o Egito estava, o resto do país estava na escuridão. O anjo da morte estava passando para matar o primogênito, mas Israel estava em toda a segurança em Gósen. No parágrafo 21, desta mensagem, os chamados para fora, no parágrafo 21.
Mas quero que você observe Ló e também observe Noé. Observe Ló. Vamos observar também Noé. Os anjos chegaram na casa de Ló. Chegaram na cidade de Sodoma. Abraão ficou preocupado com a salvação de Ló. E Deus tinha misericórdia de Ló, porque Ló era o justo. É por isso que Deus enviou os anjos, enviou a mensagem. Mas vamos observar o que passou com Ló. O que passou também com Noé. Mas quero que você observe Ló e também observe Noé. Antes que qualquer chuva pudesse cair, antes que uma gota de umidade viesse das nuvens do juízo que se aproximava, como lemos na noite passada, e eu creio verdadeiramente pelo Evangelho que vemos a Escritura na parede. Creio que qualquer pessoa mentalmente equilibrada poderia ver que os restam apenas algumas horas. E talvez esta seja a última. Mas antes que uma gota de água de juízo caísse, Noé entrou na arca. Quando o momento chegou, Deus falou para Noé entrar na arca. Noé obedeceu. Depois que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. A chave não estava na mão de Noé, mas a chave da arca estava na mão de Deus. Deus fechou a porta. Noé e sua família estavam lá dentro. Noé entrou na arca. Então, observe antes que houvesse centelhas de fogo vindo dos céus, Ló foi tirado de Sodoma. Jesus diz, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho de Deus. E se a Escritura está na parede, se o tempo do juízo está próximo, quão próximo está o rapto da igreja, quão próximo ela está esta manhã. Pense nisso. Pense nisso. O fogo estava pronto para cair. A chuva de fogo estava pronto para cair. Deus tirou o seu servo Ló e a sua família. Deus preparou o lugar para Ló. Uma cidade que nós chamamos Zoar. O único lugar para ele ficar em toda a segurança. Ló saiu depressa com a sua família, com a sua esposa, mas infelizmente, no caminho, a mulher virou uma estátua de sal.
Noé entrou na arca por segurança, para salvar sua vida, para salvar sua alma. Noé entrou na arca. Ló saiu de Sodoma. Um saiu, o outro entrou. De que isso é tipo? Quando está tudo misturado, é o tipo da igreja saindo do mundo por segurança. Deus chamou sua igreja, tirou sua igreja do mundo. Deus te tirou no pecado. Deus te tirou no meio dos incrédulos. Ele te santificou, justificou, te batizou do seu Espírito Santo. E Ele te colocou no lugar mais seguro, embaixo do seu santo. É o tipo da igreja saindo do mundo por segurança e entrando na arca de Cristo para ir à glória. Jesus Cristo é a verdadeira arca. Jesus é o verdadeiro lugar de escape. Brevemente haverá o arrebatamento. Jesus tirou sua igreja, escondeu sua igreja embaixo do seu sangue. E antes de ir no arrebatamento, o que está passando? Nós estamos entrando em Jesus Cristo. Entramos na arca de segurança, Jesus Cristo. Para ir aonde? Para ir na glória. Como Noé entrou na arca, como Ló saiu de Sodoma para entrar na cidade de Zoar, nós saímos do mundo, saímos do pecado, saímos da sujeira. Deus nos tirou e nos colocou nele. Entramos dentro de Jesus Cristo. Um saiu para não ser destruído com o mundo. O outro entrou na arca de segurança. E Cristo é a arca de segurança. E lembra-se antes que os juízos de granizo, fogo e escuridão varreram o Egito, e Israel foi para Gósen, onde havia luz. E o Egito foi deixado a vagar na escuridão. Homens e mulheres, ouçam-me agora, antes que vocês sejam deixados nesta terra de miséria e apodreça aqui no pecado. Corra para a luz o mais rápido que puder. A luz, Cristo Jesus. E aceitam sua mensagem de misericórdia. Apressa-te, diz o anjo, e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer até que tenha saído. Os juízos não podem vir. Foi a recomendação do anjo. O anjo falou com Ló: a chuva não pode cair, chuva de fogo. O julgamento do fogo não pode cair. Deus está esperando você sair deste lugar, deixar este lugar para ir no lugar de escape. Eu não posso fazer nada. Deus não pode mandar o fogo cair. Ele não poderia mandar o fogo cair enquanto que Ló estava ainda dentro da cidade. Deus esperou
a saída do seu servo. Deus esperou a saída de Ló. E depois o julgamento de fogo começou a cair. Nessa última hora, nesse momento que nós estamos vivendo, haverá fogo que vai destruindo este mundo. Mas antes o juízo caísse aqui, Deus está esperando você entrar nele. Deus está esperando você entrar no lugar de escape. Deus está esperando você ficar em toda a segurança. Ló saiu da Sodoma para ir na cidade de Zoar. Um bom lugar, onde havia paz, onde havia segurança, onde havia amor, uma proteção. É quando que o resto estava queimando, gritando, pedindo graça, mas a porta da graça já foi fechada. Noé entrou na arca por segurança. E nós entramos em Jesus Cristo por segurança, lugar onde nós encontramos uma segurança para as nossas vidas. No parágrafo 23, a Rússia tem um míssil que colocará todos nós de joelhos. A terceira guerra mundial vai começar. Tem as bombas em todos os lugares. Cada país está se posicionando. Cada país está ficando mais forte, mais poderoso. Há bombas em todos os lugares. A Rússia tem um míssil que colocará todos nós de joelhos. Mas aonde estará a noiva de Cristo? Aonde estará a igreja de Deus vivo? Quando a terceira guerra mundial vai começar? Quando a tribulação vai começar? Aonde estará a sua noiva? Aonde estará você? Deus não deixará as bombas cair nesta terra. Deus não deixará a tribulação começar nesta terra. Mora que sua noiva está indo aqui. O que Deus vai fazer? Primeiramente, Ele vai tirar sua noiva. Deus tirará sua igreja. Deus chamará sua noiva. A noiva irá junto com Cristo no arrebatamento. A igreja salva irá junto com Cristo na glória. E depois o julgamento vai começar. Os chamados para fora, ainda temos a porta de graça. A porta da misericórdia está aberta ainda. E Deus está chamando os pecadores para se converter. Chamando você para entrar neste lugar de escape. Dando ainda tempo para você voltar ao pé da cruz. Os
chamados para fora. Será terrível quando a Terceira Guerra Mundial vai começar. Será terrível quando o julgamento divino de Deus vai cair nesta terra. Será horrível quando a tribulação vai cair, vai começar aqui nesta terra. Ainda até tempo. E Jesus está esperando. Jesus está esperando você. Na mensagem, fuja para cá e venha rapidamente. No parágrafo 3, lá quase no fim. Agora, eu acredito que se houve um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e examinar a palavra de Deus, é hoje. Este é o dia, porque pode não haver um amanhã. Como cantamos, amanhã pode ser mais tarde. Agora eu acredito que se houver um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e examinar a palavra de Deus, é hoje. Este é o dia, porque pode não haver amanhã. Pode não haver amanhã. Fuja para cá e venha rapidamente. Os chamados para fora. Agora, eu vou ler no parágrafo no parágrafo 15, nesta mensagem, fuja para cá, venha rapidamente. E hoje, como estamos aqui hoje, podemos quase sentir os ventos quentes do julgamento soprando na nossa face. O mundo chegou ao seu fim. Não há uma esperança para o mundo fora da vida do Senhor Jesus. Essa é a única esperança. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo é a única esperança. A esperança para a igreja, a única esperança sua, a única esperança. O mundo está se mexendo. Não há mais paz. Em todos os lugares há guerras, ou fome, barulho de guerra, tempestade. Não podemos encontrar segurança nesta terra. O mundo procurando a paz. Temos a organização que pode nos dar a paz, o ONU, mas é capaz de fornecer a paz. Porque está escrito: haverá tempo difícil nos últimos tempos, nos últimos momentos. Haverá tempo difícil.
faz sentir os ventos quentes do julgamento soprando na terra, soprando na nossa face. O mundo chegou ao seu fim. Não há uma esperança para o mundo fora da vinda do Senhor Jesus. Essa é a única esperança. A nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica firme na palavra. Fica forte. Permanece na palavra. Não deixa esta palavra. Fica firme nas promessas de Deus. Espera mais um pouquinho. Jesus está voltando. Fica firme. Essa é a única esperança. Mas os julgamentos estão vindo. A hora de buscar a salvação é essa. Hoje é o teu melhor dia para você entregar sua vida a Jesus. Esse é o melhor tempo para você entregar sua vida em Jesus. Esse é o melhor tempo para você entrar no lugar de segurança, entrar em Cristo, entrar embaixo do sangue. O mundo está sentindo isso. Os jornais. E eu ouvi que o Pentágono, eu não sei, mas ele diz que não sabe o que fazer. Nem o Pentágono, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nenhum país tem capacidade de acalmar com todo o sofrimento que está aqui na Terra. O Pentágono diz que nós não sabemos o que devemos fazer. Tudo está difícil. Nós não temos a resposta. O rei não tem a resposta. O presidente não tem a resposta. O mundo não tem a resposta. Mas Deus tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Tudo que está acontecendo aqui neste mundo, neste momento, podemos encontrar a resposta na Bíblia. Jesus falou que haverá tempo difícil. Quando o Pentágono diz que nós não sabemos o que fazer, e eu vi que no Pentágono, eu não sei, mas eles dizem que não sabem o que fazer. Bem, há apenas um livro que pode orientá-lo sobre o que fazer. Essa é a Bíblia de Deus. Essa é a única coisa que pode dizer-lhe o que fazer. Que é levantar a cabeça, olhar para cima. Não há nenhuma maneira de escapar. O julgamento está vindo. Os ventos quentes do julgamento estão soprando na face da terra. A Bíblia tem a resposta. Jesus tem a resposta. Aonde estará sua noiva? Onde estará você
quando o julgamento de Deus vai cair, você estará na glória. Você estará na glória. No parágrafo 37 desta mensagem, fuja para cá e venha rapidamente. No parágrafo 37. Oh, bendito seja o seu nome. Nós estamos no fim. Isso é certo. O julgamento está. Você pode olhar e ver a escritura na parede. E cada vez que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem de amor, mensagem de graça, uma mensagem de libertação. A mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de libertação antes do julgamento. Deus enviou o seu profeta nesses últimos dias. No último tempo, Deus enviou o seu profeta. Deus enviou a mensagem. Esta mensagem é a mensagem de graça, mensagem de libertação, mensagem de consolação, mensagem de amor. Preparando o povo para escapar, chamando o povo para entrar em Cristo, para escapar do julgamento divino de Deus. Mas quando o povo rejeita esta graça, quando o povo rejeita a palavra de Deus, quando o povo rejeita a sua misericórdia, o que resta senão o julgamento? Noé teve libertação. Ló teve libertação. E, embora fosse uma mensagem de libertação, o povo a rejeitou. O povo de Sodoma pensou que era uma brincadeira. Ló passou toda a noite nas ruas, pregando esta mensagem, dizendo aos seus amigos que amanhã haverá chuva de fogo. Tem que fazer tudo para deixar a cidade. Mas ninguém acreditou. Pensava que Ló estava brincando. Quando chegou o momento daquela madrugada, os anjos tiraram Ló depressa, tiraram Ló da cidade. E depois o fogo do julgamento começou a cair. Embora fosse uma mensagem de libertação, o povo a rejeitou. É misericórdia, é libertação. O povo rejeita. Quando você rejeita a graça de Deus, quando você rejeita esta palavra que pode te libertar, que pode te salvar, que pode te curar, quando você a rejeita, a coisa que resta é aceitar o julgamento. Oh, Senhor Jesus, estamos quase no fim. Você crê? Estamos no fim. Você crê? Lembre-se, antes que este mundo encontre o seu grande desastre, que está predito nas Escrituras, que virá, Deus em sua misericórdia tirará a sua igreja, porque a igreja não estará aqui para pegar uma partícula da tribulação. Glória a Deus! A igreja será levada. Deus tirará a sua noiva. Deus tirará a sua igreja. E depois o julgamento, a tribulação vai começar.
com Noé. Ló saiu de algo que iria destruí-lo. Ló saiu da Sodoma. Ló saiu de algo que iria destruí-lo. Noé entrou em algo que o aguardou. Ló saiu da Sodoma. Foi na cidade de Zoar. Porque Sodoma estava lá. Se Ló ficasse, ele ia participar no julgamento. Mas ele saiu antes. Deus tirou Ló antes do julgamento do fogo. E Noé entrou na arca. Lugar de segurança. Entrou na arca. E a arca preservou a vida de Noé e sua família. Que semelhança! Compare. Nós saímos do mundo no qual seríamos destruídos. Saímos do mundo. Nós saímos do pecado. Saímos da incredulidade. Saímos da maldição. Saímos do mundo no qual seríamos destruídos com Ele. E entramos em Cristo, que é o único que pode nos guardar. Ló entrou. Noé entrou. Ló saiu. Noé entrou na arca. Ló saiu de Sodoma. Ele saiu do mundo. Saiu de Sodoma. E Noé entrou na arca que flutuou acima dos julgamentos. E a única coisa, irmão, nenhuma vez, em qualquer era, quando Deus destruiu um grupo, destruiu um grande povo, ou grandes coisas assim, sem que primeiro Ele tirasse o seu eleito de lá, por amor de Deus, por amor ao perdão. Eu vou recomeçar. E nem uma vez, em qualquer era, quando Cristo destruiu um grande povo, ou grandes coisas assim, sem que primeiro Ele tirasse o seu eleito de lá. Pois como Deus pode demorar o juízo sobre uma igreja que Ele já a declarou ser perfeita, nós somos o corpo de Cristo. Se estamos mortos em Cristo, nós levamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Como pode Deus nos julgar quando Ele já nos julgou em Cristo? Glória a Deus. Os chamados para fora. Deus está chamando você a entrar nele. Entrar no seu corpo místico. Como que você vai entrar no corpo místico do nosso Senhor Jesus? Através do batismo. Você vai se arrepender dos teus pecados. E você vai ser batizados nas águas no nome do Senhor Jesus para obter perdão dos teus pecados. E Deus vai te batizar no seu Espírito Santo. Você para ficar participante. Você para ser participante no seu corpo. Você é candidato do arrebatamento. Os chamados para fora,
Deus chamou seu povo fora do Egito. Deus chamou Abraão fora da sua família, fora da sua geração, e Abraão obedeceu. Deus tirou Ló de Sodoma e levou ele na cidade de Zoar, cidade de escape. E Deus está nos tirando no mundo para nos levar no arrebatamento 3 anos e meio, aonde nós ficaremos com Ele, sem medo, sem doença, sem nada. Nós estaremos ali, junto com Cristo. E durante esses 3 anos e meio, o mundo passará na tribulação. Oh, meu irmão. Oh, a igreja de Deus só vive. Esse é o tempo. Esse é o tempo de tomar as suas decisões. Os chamados para fora. Acho que é por hoje. Vamos ficar por aqui. Deus permitindo, voltaremos nos próximos dias para continuar. Vamos orar a Deus. Amado Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada. Te peço, Senhor, com Teu servo, de tocar o coração de cada pecador, de tocar o coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e que ouvirá depois esta mensagem. Pai Celestial, salve, perdoa, liberta, serve com Teu sangue, com Teu Espírito Santo. Chama, Senhor, todo que está no meio do pecado, no mundo, na sujeira, na incredulidade. Tira eles como o Senhor tirou Ló, como o Senhor tirou Teu povo, como o Senhor tirou Abraão. Chama eles, Senhor, para entrar no lugar de escape em Cristo, o único lugar para ficar em toda a segurança. Ó Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa esta palavra para cair num bom lugar, num bom terreno, num coração fértil, Senhor Jesus. Nos abençoe quando que nós chegamos ao fim do nosso culto. Te pedimos para abençoar as ofertas, cura todos os enfermos, responde a cada pedido, Senhor. Nós entregamos a Ti, abençoe todo mundo ao redor do mundo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente. Deus querendo, até domingo. Shalom.